Você já viveu um luto sem lágrimas? Cara, eu encontro muita gente nos meus aconselhamentos com o tarô, nas minhas mentorias, onde as pessoas falam, mas eu não tô mais chorando, não, mas eu já superei, simplesmente porque a pessoa já saiu da fase mais depressiva do luto, né? E talvez ela já nem mais queira estar com a pessoa em si, mas ela não percebe que ela ainda está de luto. E luto não necessariamente é você ter que estar chorando, sofrendo em cima de uma cama, sem estar reativo. Uma certa vez eu encontrei um colega, né, amigo, que tinha perdido a esposa. E ele não estava mais chorando, já tinha um ano que a pessoa tinha falecido. Mas a pessoa, ela estava obsessivamente fazendo um exercício físico, né, que para ela era escoar tudo. Ela não queria se relacionar, respeitamos o luto. Ela estava até querendo começar a se permitir se relacionar, mas a pessoa ficava o tempo todo nesse esporte. Nesse esporte. Vamos botar aqui esse esporte como sendo boxe. Pá, 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 pá. E aí, eu lembro que eu conversei com a irmã dessa pessoa. E essa pessoa, nossa, essa pessoa nunca foi de ficar tão assim, com esse, nunca teve esse esporte. Fiz essa pessoa ainda tá de luto. Não, não tá, já tá de boa, já tá saindo com os amigos, já tá reagindo. Não, essa pessoa ainda segue de luto. Essa pessoa ela perdeu 20 quilos. E o fato dela ter perdido peso não é porque ela tá sofrendo, porque ela tá chorando. Não, é porque ela tá tão obcecada com o esporte que a fonte de nutrição dela para ela superar o que ela precisa superar, esse luto, você vai dizer, quando ele terminar o luto, ele vai voltar ao peso que ele tinha antigamente. E essa obsessão por esse esporte vai passar. Dito certo. Acho que um ano e meio depois eu encontrei a pessoa e a pessoa estava no mesmo corpo que ela sempre teve. E estava namorando. Aí eu olhei pra irmã dele, né, e fez assim, vi. Você estava certa. Alguns lutos que a gente passa não são só tristes. Obviamente que alguns lutos podem deixar a gente ser mais criativos. A gente pode criar uma ideia para uma empresa, para um projeto que vai impulsionar para a gente ganhar bastante dinheiro. A gente pode, por esse luto, se enveredar para um templo religioso e mergulhar profundamente naquilo. A gente pode, por conta desse luto, muitas vezes estar mergulhado na maternidade. Eu sei que eu passei por um assim, quando eu me separei do meu primeiro marido, né? Eu me enveredei total para maternidade, algum tempo depois. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não porque eu botava esse peso no meu filho, cara, porque aquilo me dava, sabe? Era como se eu tivesse, nossa, eu tenho isso aqui. E eu vou ser muito boa nisso aqui, que é ser mãe. Não, namorar, não quero tanto. Quando eu me senti pronta, e lutos não tem tempo, às vezes. A gente acha que o luto tem que ser só quando a gente tá chorando. Eu não tava sofrendo, gente. Eu só tava querendo ficar com aquele projeto maternidade. E aí eu fui até ser assessora de outras mães, ensinar certas coisas, enfim. E monetizei isso. Por quê? Porque eu queria trabalhar e focar naquilo. Quando eu fiquei bem novamente, eu voltei a ter outros ramos de trabalho também, mas a maternidade não era algo que para mim era tão, nunca foi pesado para mim, nunca foi pesado, graças a Deus. Mas era que para mim era tão preenchedor. Obviamente, quando eu passei por um outro luto, eu fui para trabalho. E aí eu vivenciei um projeto, criei um projeto e aquilo foi incrível. Eu monetizei esse projeto e pá. E foi o que me sustentou por muito tempo. Isso não significava que eu não estava de luto. Eu não estava chorando, eu não estava... Não, eu estava pegando aquela fonte para me nutrir, para muitas vezes escapar ou processar as etapas do luto. Então, tem lutos que a gente foi até ensinado que a gente não pode sofrer por muito tempo, que a gente foi ensinado, né, por dogmas, não, você não pode ficar estagnado. E que, e desse luto eu vou me enveredar. Eu conheci uma pessoa que
ela enlutada, porque tudo que ela queria era estar em barzinho, em festa, em beijar muito na boca. Tudo por quê? Porque a pessoa ainda estava de luto. Ela passou por aquele período de ficar na casca da depressão, né? do fechar, do sofrer. Aí ela foi para uma outra situação. Tá errado não, é a forma como você dá conta. Mas às vezes a gente tem que começar a perceber se a sua única fonte de prazer é essa válvula de escape. Porque tem lutos que não são sofridos, são chorados. E aí você ainda permanece de luto. Tá? Então procure perceber sobre isso e procure ajuda se você achar que você está passando só por esses lutos não chorados ou sofridos ou depressivos.